aqui hoje para falar de Freud, do meu amigo Freud. Embora eu não utilize muito, né? Eu não utilize muito, olha o que eu tô falando, da abordagem psicanalítica, porque o meu foco é a TCC e também o EMDR, mas por motivos óbvios, uma boa psicóloga que sou, eu bebo de todas as fontes. Então, e eu gosto muito do Freud. Mas eu quero falar especificamente dos relacionamentos clichês. Sabe? Professor-aluno, médico-paciente, o que mais que a gente pode falar? Médico-enfermeiro, enfim, mas é mais os clichês mesmo. E isso, eu fiquei refletindo sobre isso, né? Porque é algo muito comum de acontecer. Então a gente vê muitos professores se relacionando com alunos, muitos médicos que acabam se envolvendo. Claro, né, gente? Eu tô deixando de lado, tô abrindo um parêntese, enfim, excluindo, né, as questões éticas, né, que a gente sabe que existem. Então, se você ouvir falar, né, ouvir dizer de algum médico que se envolveu com o paciente, ou psicólogo, né, que, enfim, a gente sabe que ele provavelmente teve que deixar a relação profissional de lado, abrir mão dessa relação, para então ele ter algum tipo de envolvimento para além da profissão. Então a gente sabe que é extremamente antiético esse tipo de relação, principalmente quando eu trouxe aqui o psicólogo, né? Então isso é antiético. Então o psicólogo precisa pegar e falar, olha, não dá mais para eu te atender, ou o médico, ou por aí vai. No caso de professor-aluno é uma coisa um pouco que, né? A gente sabe que tem muitos panos quentes aí nesse tipo de relação, né? Tem muita coisa por debaixo dos panos, então... Mas é algo comum também, relativamente comum de acontecer. E por que isso acontece? Então eu quero falar um pouquinho do que tá por trás disso, né? Você já ouviu falar, por que eu falei do Freud? Aquela tal da transferência. Exatamente. Então a gente tende, do ser humano, transferir aquele afeto ou aquela necessidade de afeto ou aquela necessidade de atenção ou aquela necessidade de ser desejado de uma maneira muito singular, aquela condição mais egóica mesmo do ser humano de ter a atenção especial daquela pessoa que você pode até estar idealizando a pessoa. Então, um professor, por exemplo, você começa a idealizar e ele tá lá em destaque, né, dando aula e tá se destacando de alguma forma e você pode admirar tanto aquilo que esse professor ou essa professora está trazendo de conhecimento que você confunde isso com um afeto um pouco maior, né? E claro, entram as fantasias, só que o ponto principal aí dessa transferência são as necessidades emocionais ali que precisam ser atendidas e que essa pessoa pode estar confundindo, esse aluno, vamos dizer assim, estar confundindo. Da mesma forma pode acontecer com o professor. Ele está tendo, querendo ou não, a atenção daquele aluno. Aquela carência dele está sendo suprida dessa forma, porque o aluno está dando aquela atenção, o aluno está perguntando, o aluno está, enfim, está fazendo ele se sentir o máximo e admirado, e vice-versa, né? Então, e aí a gente pode até falar, né? Daí esse professor está passando uma informação, está tendo um papel, talvez de um pai, de uma mãe, de uma figura, né, para esse aluno, vamos chamar assim, que ele colocou acima de, né, colocou num altar, ou colocou como algo suprassumo da carência dela, que ela sente falta. Então, uma coisa conjumina com a outra e acaba acontecendo um relacionamento. E eu tô falando especificamente desse vínculo que é mais comum da gente ver aluno e professor, mas tem também médico-paciente, né? Geralmente as profissões da área do cuidado, da área da saúde, vem muito disso. A pessoa, ela tem algo nela que é muito forte, essa coisa de cuidar. E ela acaba, às vezes, trazendo isso para a vida afetiva dela e misturando as coisas. Isso é muito comum. Misturar as coisas é algo comum do universo do ser humano. Então, misturar as coisas faz com que essa pessoa, esse médico, enfim, ele crie desejos inconscientes ali por pessoas que ele possa cuidar, que ele tenha a sensação de estar cuidando. Enfim, mesma coisa, a gente pode, né, falar a mesma coisa de um professor, por aí vai. Então, de tanto que a gente, isso é legal da gente pensar, de tanto que a gente faz algo, isso vale para todas as profissões, a gente faz algo de uma forma recorrente e às vezes até automática,
que a gente acaba não percebendo que isso acaba fazendo parte da nossa vida. E faz, é natural, fazendo parte do nosso dia a dia até pessoal. O mais importante é essa pessoa. O que eu acho legal da gente refletir aqui? É essa pessoa, seja ela quem for. E eu não tô julgando os relacionamentos, que isso é comum de acontecer, isso pode acontecer com qualquer pessoa. Mas é legal, quanto mais a gente tomar consciência dos nossos próprios atos, melhor. Então, quanto mais eu ser consciente de quem eu sou, e eu sou muito mais do que a minha profissão, eu sou muito mais do que, né, as escolhas que eu faço, embora as escolhas que eu faça na minha vida sejam parte de mim, eu sou muito mais do que isso. Então, isso é legal da gente conseguir discernir, diferenciar, né? Então, o que sou eu, o que é a minha profissão, né? Eu sou muito mais além. E aí, quanto mais a pessoa está intensamente envolvida com determinada atividade, quanto mais intensa essa pessoa for nos envolvimentos dela de uma maneira geral, a tendência é ela fazer mais transferências, ter relações dessa forma. A gente faz isso o tempo todo, mas de uma forma, o que eu tô dizendo aqui é que isso tende a acontecer de uma forma não muito saudável, né? Então, e aí também a gente pode chamar pode dizer que é proporcional ao nível de carência dessa pessoa. Então, se a pessoa está suprida emocionalmente, afetivamente, se ela está livre de carências, vamos usar entre aspas aqui, se ela se conhece muito bem, enfim, a tendência é isso não acontecer, né? Esse é um ponto interessante para a gente pensar. Um outro ponto para refletir, né? O foco desse vídeo é justamente no ponto da transferência freudiana, mas um ponto para a gente refletir é que quanto mais a gente estiver envolvido com algo que a gente gosta muito, a tendência é a gente se envolver com afins, né? Afins ao tema que a gente, enfim, está envolvido, pessoas que têm, enfim, afinidade. Então, o relacionamento por afinidade tende a dar muito mais certo do que o relacionamento que não tem afinidade, né? Que é mais pela afinidade negativa, porque isso pode acontecer. Pode acontecer da gente se afinizar com outra pessoa inconscientemente por aquilo que eu não tenho tão legal em mim, que eu tô enxergando no outro também. E aí uma coisa se sobrepõe, enfim, aí fica um relacionamento não muito saudável. Então, quanto mais afinidades você identificar num parceiro, melhor, né? Então, por isso que pode existir essa tendência dessas transferências acontecerem nesse ambiente também profissional. Mas, de novo, é importante a gente reforçar a necessidade do autoconhecimento para a gente conseguir separar as coisas, porque querendo ou não, nessas circunstâncias que eu trouxe, né, de médico e paciente, vamos considerar que o paciente desse médico está numa posição de vulnerabilidade. Então, não é muito interessante a gente pensar nesse tipo de relacionamento, embora isso possa acontecer, né? Tudo é possível. Então, é legal a gente ponderar sobre essas questões todas aí, em termos de afetividade, de afinidades, de transferência. Então, quanto mais eu estiver muito bem comigo mesma e conseguir separar as coisas, eu vou me envolver menos, porque eu vou ter menos carências. Por outro lado, a gente precisa ter muito claro que não é 880 e que existe a possibilidade dessa troca afetiva por afinidade. Então, por isso que é comum a gente ver esse tipo de relação, que a gente chama de relação clichê, relações clichê, né? Porque é muito comum a gente ver até na mídia aí, de maneira geral, né? Esse tipo de envolvimento. Então, se você gostou desse vídeo, deixe seu like aí, compartilhe muito e até o próximo.